Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia Evangelista, sou médica geriatra, atendo aqui na Care Clinic no Orion. E agora no mês de fevereiro existe uma campanha chamada Fevereiro Roxo, que serve para conscientizar a população sobre alguns tipos de doença crônica que interferem muito na qualidade de vida dos seus portadores, dentre elas fibromialgia, lúpus e o Alzheimer. E eu aqui como geriatra vim falar um pouquinho para vocês sobre as fases da doença de Alzheimer. Por ser uma doença crônica, degenerativa e progressiva que acomete principalmente os idosos, a gente sabe que ela vai evoluir com fases. Inicialmente, quando o paciente começa a apresentar os seus primeiros sintomas, que são de déficit cognitivo, principalmente o de memória, com prejuízo de memória recente e episódica, o paciente começa também a ficar mais repetitivo, pode ter também um prejuízo de linguagem, de orientação, de atenção, o paciente se perder em alguns lugares que era comum para ele, começar a ter dificuldade em gerir sua finança, ou seja, ele começa inicialmente com um prejuízo de funcionalidade para aquelas atividades instrumentais mais complexas. E o plano de cuidado para essa fase da doença, a fase inicial, a gente visa entrar com algumas medicações que elas não têm um efeito de curar, como a doença não tem cura, mas de retardar a progressão da doença, para que ele chegue nas fases mais avançadas o mais tardiamente possível, Então, estender o curso da doença, esse é que é o nosso objetivo na primeira fase. Depois vem a fase intermediária do Alzheimer, em que há um prejuízo um pouco maior, dessa funcionalidade, dessas funções executivas e cognitivas que o paciente vem perdendo. E é muito comum também, nessa fase intermediária, surgirem alguns sintomas comportamentais, o paciente cursar com agressividade, irritação, nervosismo, ou com algum distúrbio de humor, o paciente ficar mais apático, ter depressão, alterações também de insônia e alterações também alimentares. É uma fase em que a gente foca o nosso plano de cuidado, além, claro, de manter o tratamento inicialmente proposto, mas entrar também com medicações ou também medidas comportamentais para justamente interferir nesses sintomas de alterações de humor ou essas alterações comportamentais que o paciente pode apresentar. É uma fase em que o cuidador, os familiares, às vezes têm uma certa dificuldade, uma dificuldade até maior em manusear, em lidar com esse paciente com demência, E então o nosso foco de cuidado vai também direcionado para o cuidador do paciente com Alzheimer. Depois que a doença já evolui para a fase final, para a fase avançada da doença, são muito comuns apresentarem as complicações de síndrome de imobilidade, o paciente começar a ter úlceras de pressão, já incontinência, disfagia, então um risco maior de broncoaspiração, de pneumonia. Então o paciente nessa fase, ele já está totalmente dependente para as atividades instrumentais e já até para as atividades básicas, depende muito de terceiros, dos cuidadores para fazer todas as atividades dele. Então o nosso plano de cuidado nesse momento é voltado para isso, para evitar as complicações. O que tem que ficar bem claro para nós como médicos, no meu caso geriatra, para a família, para o cuidador de um paciente com Alzheimer, que independente de qual fase que o paciente esteja, a gente tem que unir nossas forças, médico, família, cuidador, visando sempre a melhoria da funcionalidade e a melhor qualidade de vida para aquele paciente, tá bom? É isso, até a próxima, obrigada!